Esqueci de falar do Pinto, né? Fala pessoal, iniciando mais uma vez o G1Cast, dessa vez episódio 75, aqui diretamente da Folha de Londrina. Estou aqui ao meu lado com o meu nobre CEO da G1 Imob, José Vinícius Munhoz Pinto, que vai dizer para nós onde nós estamos, onde eles podem nos encontrar. Nós estamos no Instagram, YouTube e Spotify. Estamos falando diretamente do Estúdios Folha de Londrina, uma collab da G1, do G1Cast com a Folha de Londrina, com o nosso time maravilhoso de marketing. E ao meu lado, meu ilustre diretor, sócio, proprietário da G1 Imob, Renato Gomes. Isso aí. E hoje, nosso convidado especial, ele é uma pessoa que tem dedicado a vida dele a um tema que hoje faz parte da vida de muitas pessoas, tem se tornado cada vez mais frequente e importante, que é o corpo, o movimento e a saúde como uma forma de liberdade. A gente está aqui com o Silvio Prado, idealizador, fundador da Vibe Sports Concept Lab, falei certo? Isso aí. É isso aí, seja bem-vindo, Silvio, obrigado aí pelo seu tempo, pela presença. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser bastante enriquecedor pra gente. Bom, queria agradecer, né, o convite aí, de bate-pronto, né, a gente já vai aceitando, e quando é para falar uma coisa que a gente vive, então fica mais fácil ainda para fazer um bate-papo bem legal aqui com vocês. Legal. Eu acho que pra gente começar contextualizando, a gente conhecer o Silvio, né? Quem é o Silvio Prado, a pessoa por trás desse profissional, empreendedor? Bom, eu sou pai, né, de gêmeos, que acho que começa por aí, assim, falar disso, porque também já tive um câncer e aí o meu médico falava assim que eu nem podia ser pai, né? Então acho que esse é um ponto bem legal de... Cara, eu não sabia disso, velho. Nossa. É um aberto no podcast aí. Nossa senhora, cara. Já vão abrindo assim, e acho que esse foi um dos pontos chaves para mergulhar de cabeça, assim, quando a gente fala em saúde, né? Eu mesmo, né, tive que usar do exercício físico para não entrar em depressão ou, enfim, ter uma linha, assim. Uma vez um aluno meu me falou que você tem dois caminhos. Ou você escolhe se cuidar, ou você se entrega, basicamente. Não tem um meio do caminho, vou cuidar mais ou menos, né? E acho que isso foi um despertar para cuidar do corpo, para cuidar da saúde. E a saúde mental é uma coisa que daí lá em 2000 e pouco, tal, assim... Quando, imagina, cheguei em casa e falei assim, ô mãe, tem uma notícia para te dar e tal, né? Aí, ali já foi um ponto aí que eu mesmo tinha que estar muito forte, não só pra mim. E eu comecei a perceber que saúde não é só pra você, mas é pras pessoas que estão com você também. Cara, e isso é muito como legal. Eu não sabia disso, me conta mais, conta mais. Tipo assim, que câncer, o que aconteceu? Eu tive um câncer, uma neoplasia de testículo, ou seja, na bola. Sim. E aí não tem o que fazer, né? Tipo... Eu recebi o resultado numa quinta-feira, numa segunda-feira eu tava operando já, né? Porque câncer, quando cara. é possível, você já faz todo o tratamento, né? E aí, tipo, e o homem não tem o autocuidado. Já que a gente tá num podcast, eu acho que é até legal a gente começar a falar disso, né? Inclusive, a gente já teve aqui com outras pessoas que a gente fala muito disso daí também, né, cara? De autocuidado. E aí, assim, basicamente, percebi uma diferença e tal, e fui neurologista e falou assim, a gente pode ser de 3 meses, 6 meses, não dá pra saber direito, mas... de bate-pronto, assim, quando o urologista viu, ele já falou que já imaginou que era isso. Uma neoplasia, ou seja, esse câncer e tal, é uma coisa que você precisa fazer e tal, precisa retirar, né, para que não tenha nada, como o pessoal fala de... metástase em outros lugares e tal, né, tipo, a gente... É um câncer que Lance Armstrong, perdão. Lance Armstrong tal. Ele teve também, né? Então, e aí depois ele voltou a pedalar e tudo mais, tal. Né? Então, tipo, mas no final das contas o médico falava assim, é como se fosse uma gripe, né? Então, tipo, é tranquilo e tal, no nível que você tá, não tinha nada, não precisei fazer nem químio, nem rádio, mas até você voltar aí digamos, a ser fértil e tudo mais. Aí imagina, com 20 e poucos anos já congelando ovos, fazendo uma jornada toda, assim, sabe? Recém-casado também, então foi bem louco. Então. Você já tinha relação com a educação física? Já tava recém-formado, basicamente, né?
Legal. E qual que foi os momentos-chave, assim, da tua formação que você já pensava em empreender nessa área, e aí quando você teve o seu problema de saúde, foi isso que inspirou você buscar esse propósito de se cuidar? É uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, e aí a gente acabou voltando no que aconteceu, é que você falou que foi aí que você percebeu que a saúde não era só para você, era a saúde, né, quando você foi falar com a tua mãe e tal. Com certeza, então. E, bom, mas assim, acho que todo mundo tem uma veia meio empreendedora, meio vendedor, né? Então acho que desde de criança ali, eu tinha uma tia, tinha um bazar, né? Chamava Bazar do Trevo, bem conhecido, assim, sabe, no bairro e tal. E eu ia lá, assim, tipo, trabalhar e tudo mais. E na faculdade, mesmo esquema, assim, sabe? Sempre fazia alguma coisa. E aí eu comecei a perceber que isso era, tipo, maior do que eu, assim, sabe? Tipo, aglutinar pessoas. Porque quando você é personal trainer, que foi uma das minhas escolhas no começo ali, você vai trocando hora pelo dinheiro. Aí, a hora que acaba a hora, você tem que fazer alguma coisa, né? Sim. Então, eu vendia a minha hora para uma pessoa, custava tanto. Para 2 pessoas na mesma hora, eu já ganhava mais. E você fazia aquele atendimento tradicional de acompanhar a pessoa na academia? Isso. Aí, lá, me formei em 2005. Então, em 2007, mais ou menos, já estava trabalhando até com consultoria online. Então, lá atrás, um grupo de corrida, né? Um dos precursores da corrida aqui na cidade de Londrina também, né? Então, foi, tipo, personal acabou. O que eu posso fazer a mais? Personal em grupo. Beleza, acabou. Agora eu posso dar aula para grupo. Agora eu posso montar um grupo de corrida. Aí surgiu a oportunidade de fazer a aquisição aí de uma sociedade, de uma academia, e foi desenvolvendo. Mas eu sempre pensei num modelo menos pessoas e muito mais personalizado. Porque para você conhecer alguém, para você realmente dar resultado, para algumas pessoas, pasmem, né? Mas são anos, não é de uma hora para outra, né? E dentro da sua experiência, você fez formações fora do Brasil também, você buscou conhecimento fora do Brasil, vivenciou muita coisa. O que você viu lá fora que te inspirou, né? Te gerou essa inquietação para você, de fato, aí conseguir construir a ideia da Vibe. Tá, eu tenho uma historinha pequenininha, rapidinha, assim. Sim, pode. Eu tinha um Celta acho que era 2019, então era tudo que eu tinha na época ali, né? Eu lembro que tinha aquelas caixas de som também atrás. Subwoofer. Que cor que era o Celta? Que cor que era? Um Celta prata e tal, assim. E aí eu vendi esse carro e na outra semana eu comprei uma passagem para os Estados Unidos. E aí eu fui num lugar chamado Exos, né, que é localizado em Phoenix, no Arizona, e eu pude passar lá uma semana inteira, imerso. Tinha feito 2 fases aqui no Brasil de uma formação e fui terminar lá nos Estados Unidos. Aí imagina você, de um lado, um Seal Navy, aí do outro, um atleta de golfe, aí crianças do contraturno americano, sabe? Tipo, treinando. Aí pessoal da NBA, NFL, tipo, pessoal que tava se preparando para as Olimpíadas, né? E eu era o único brasileiro lá. E só para vocês terem uma noção da magnitude dessa empresa, ela foi responsável pelo aquele fatídico 7-1 da Alemanha contra o Brasil na Copa do Mundo, né? Só que eles tinham se preparado já... preparado, na verdade, a Alemanha 10 anos antes. Então, só pra gente... Se eu olhar assim, 10 anos antes, os caras já estavam preparando. Então, aí a gente muda pro nosso cenário. Então, olha a diferença, né, pessoal, né, de preparação. Aí eu pude vivenciar tudo de tecnologia, de experiência, o tamanho do local, assim. Foi uma oportunidade única que mudou bastante a minha visão de como atender as pessoas, como usar a tecnologia a favor, como você faz esse banco de dados e começa a entender mais ainda das pessoas, mas baseado em 4 pilares fundamentais. Então, imagina que você precisa falar de nutrição, senão não dá resultado. Você precisa entender de descanso, porque não dá para você acelerar o tempo inteiro. Você tem que entender, então, de mentalidade. Não dá, a gente começa a entender que as pessoas não estão 100% toda hora, né? E do exercício em si. Então, juntou todos esses 4 pilares aí o resultado, ele vem que vem. E aí foi aí que você tentou idealizar a ideia de trazer um negócio
A gente fala elitizado porque, de fato, quando você vai fazer uma coisa em escala menor, você preza por qualidade e não quantidade. Você está falando isso desde o início, né? Isso. A Vibe veio com essa proposta de fato, né? Eu acho que na verdade eu acho maravilhoso o nosso mercado e até vocês são corresponsáveis, né? Porque as academias de rede hoje em dia elas estão aparecendo em vários locais, né? E mesmo assim, se a gente fosse pensar, Londrina, uma cidade de 555 mil habitantes, em percentuais não tem 20% da população fisicamente ativa. Não. Né? Então, faltaria ainda local para se exercitar de forma ordenada, coordenada. Né? E aí, em contrapartida, falta também um local onde que gera muitas mudanças comportamentais, que é o nosso modelo. Então, ele é baseado em mudança comportamental para depois gerar hábito e aí estilo de vida. Então, essa é a experiência que você oferece como o institucional da Vibe. Basicamente. Porque assim, o personalizado é quase que, se você ser sincero com uma academia e tudo mais, seria o básico, né? Não, tem que ser personalizado. Vocês são diferentes, não tem como eu pegar aqui o mesmo treino para todo mundo. Né? Sim. É uma coisa básica, então. E aí hoje, quando uma pessoa chega na Vibe, o que ela vai chegar, o que ela vai encontrar lá quando ela chega? Cara, ela vai encontrar um ambiente que nem parece academia. Né? A gente que nem parece imobiliário. Acho que tem tudo a ver aí. Menos pessoas por hora, um professor sempre próximo, avaliação física periódica. Então vão ter os momentos de troca de conhecimento básico, que são dados mesmo. Então, tipo, como é que tá o seu sono? E hoje em dia, imagina, quase todas as pessoas usam um smartwatch. Isso já dá para você abrir um iPhone de uma pessoa e ver quantos passos, na média, ela caminhou na semana. Sim. Então, dá para ter uma noção, né, de o quão ela é fora da academia. Porque imagina, eu só posso cuidar 1 hora. Sim. E as outras 23 horas eu não consigo monitorar. E vocês entram nesse nível de profundidade de acompanhamento com a pessoa? A gente consegue conversar bastante com as pessoas. Aí, menos pessoas é aquela história, né? Tipo, você sabe como é que tá, o que ela vai fazer, filho vai casar, etc. Então, tipo, o relacionamento também é mais pessoal, mais próximo. E ancora daí, então, as mudanças dele. E não é que até uma curiosidade, porque você falou dos 4 pilares, né? Hoje dentro da Vibe vocês acabam atuando nesses 4 pilares. Sim. Aí se você puder dar uma desenvolvida em cada um dos pilares, porque eu acho isso, cara, é sensacional isso que você falou. Porque antigamente se falava muito em tipo, treino, tipo, agora, cara, eu acho que tá cada vez mais claro a questão da importância dos 4 pilares juntos, né? E da questão do descanso e tal. Sim. Então, se você puder dar uma desenvolvida em cima disso, eu acho que é legal pra caramba, cara, pra galera que tá ouvindo. Assim, eu acho que a gente tá falando do treino personalizado, mas se a gente ampliar o cenário atual de exercício físico, que quando a gente falar de academias, né? Que é um dos pilares, né? Desse cenário todo, a gente saiu de pandemia de 30 e poucas mil academias no Brasil para mais de 50 mil. Né? Então, tipo, hoje em dia, imagina tantos CNPJs que não param de pipocar diariamente aí em relação a esse mundo wellness, fitness. Né? Tem muita gente que até, aproveitando isso que você falou, às vezes me pergunta, né? A gente é responsável por expansão de academias aí também, essas academias, como você comentou, de redes, né? E tem gente que fala, mas tem gente para tudo isso? E essa foi uma virada de chave da pandemia mesmo, né, cara? Principalmente, que teve assim um aumento de demanda gigante, né? As pessoas se preocupando mais com saúde, né, Silvio? A pandemia teve aumento de venda de bicicleta. Lembram que acabaram as bicicletas quase, né? Porque era a única coisa que você podia estar fazendo ali, né? Tipo, você se isolava e tal. E aí depois a corrida, enfim. Tem todo esse hype, digamos, aí que tem acontecido com se cuidar. E aí, diante disso, então se a gente for pensar, eu tô usando, por exemplo, uma pulseira chamada Whoop, não sei se vocês já ouviram falar. Aí é uma tecnologia bem legal, assim, que a Sabalenka usa e tal, sabe? Que monitora muito o treino, o seu estresse físico, fisiológico, né? E a questão do seu sono. Até a temperatura corporal durante seu dia
ela tá mensurando. E aí, o mais legal disso é que ela coloca tudo junto num dashboard e é onde que você começa a visualizar. Então, assim, hoje eu dormi pouco e como é que eu tô para treinar? Já me dá um parâmetro. Se eu abusar, eu posso ter o que a gente chama na educação física de overreaching, por exemplo, que seria algo que eu tô indo além do meu limiar fisiológico, não para melhorar, mas daí eu não vou ter espaço para recuperar, que é um dos temas que a gente está falando, porque sair para se exercitar não é problema nenhum. Sim. Né? Agora, o quanto? Esse já começa a ficar mais delicado. A gente tava falando de corrida, você sai correndo. Beleza. Um dia você tá caminhando, e depois outro dia você tá correndo e caminhando um pouquinho, outro dia você tá só correndo, e de repente você fez 5 km, 10 km. Acho que eu vou correr uma meia maratona e de repente 42 km, né? Mas saber dosar isso, aí cabe a um bom profissional, né? Tentar acompanhar as pessoas sempre que possível, para aí você vai dosando. E essa recuperação, ela faz parte do treinamento. Porque imagina assim, tipo, eu bato no corpo e nunca dou recuperação para ele. Então vai chegar um tempo que quebra. Né? A gente vê que já tem alguns anos que é assim, né? Que a gente vê, mas a gente vê as pessoas muito focadas na estética, né? Em usar a academia como uma ferramenta para te deixar esteticamente melhor, né? Sim. E com isso, eu percebo que você traz um conceito diferente. E para você, qual que é a diferença entre a pessoa transformar o corpo e transformar de fato a vida dela? Legal. Nossa, ótima pergunta. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente prega na Vibe, assim, e porque para você mudar o corpo, primeiro você começa na mentalidade. Gera um hábito, gera um esforço além do que você está acostumado. Você tem que mudar o seu status quo, por exemplo, o jeito que você opera, para daí realmente, agora eu vou criar uma mudança, né? Só que eu acho que tem vários pequenos componentes em volta para ajudar nessa mudança. Então, hoje em dia tem um termo que eu gosto muito de falar, assim, já ouviu falar do termo third place, terceiro lugar? Então, imagina que você tem o primeiro lugar básico, sua casa, né? Onde você tá ali, é o seu refúgio, digamos, né? O segundo lugar, geralmente, que a gente mais frequenta, trabalho. Aí o terceiro lugar começa a entrar outros pontos que você acaba frequentando. Então, a gente tá falando ou uma igreja, ou a academia, hoje em dia, que é um lugar de pertencimento. Né? Então, isso é muito legal quando tá muito organizado, né? E aí vem a nutrição, mais um pilar que a gente tá falando. O que é uma comida que uma caloria limpa, digamos assim, né? O que é um carboidrato, o que é uma gordura, o que é um alimento processado contra um alimento natural, como é que eu vou cozinhar, vou fritar no óleo, vou fritar no azeite, por exemplo. São pequenas escolhas que você começa a se ajustar. E essas mudanças que a gente vai ajudando as pessoas a organizar é mais um entendimento. Eu gosto muito da linha de pensar assim, em vez de ter treinadores lá na academia, nós temos professores mesmo para ensinar o cara a sair desse ponto, de às vezes de sedentarismo ou de não se cuidar, para um ponto onde que, dormir bem faz parte, comer melhor faz parte, né? Escolher melhor os seus alimentos, ter um tempo para se exercitar, e acho que isso é o que a gente vai tentando encaixar cada dia nas pessoas. E, assim, eu imagino que um dia a gente está cuidando da nutrição. Um dia a gente está cuidando da mentalidade. Outro dia a gente, desculpa a palavra, vamos destruir essa pessoa no treino mesmo. Fazer ela se superar, aprender algo novo ali. E aí, agora você tem que descansar. Para que desse ciclo ele seja sempre contínuo. Eu acho que você deve ter um desafio grande, e aí seria legal contar para nós também, dentro disso tudo que você tem construído com muito sucesso e com muita intenção, muito propósito, que eu acho que esse é o mais importante de tudo que a gente faz. E quando a gente coloca isso na nossa vida profissional, para levar isso, transbordar isso para outras pessoas, eu acho que a tendência, a prosperidade, ela é inerente, né? O que um cara hoje precisa ter? Porque tudo bem, uma formação em educação física, mas o que um cara precisa ter? Quem é o cara que vai trabalhar com você? Quem é o seu time? O que você
preza, o que você valoriza para trazer uma pessoa para fazer parte do seu time, para multiplicar a sua cultura, o que você criou para dentro dos seus clientes, dos seus alunos. Tá, eu até tava falando isso com o time essa semana e fazendo o pessoal lembrar um pouco das jornadas, né? A gente tem uma meta interna para o que a gente pode fazer de pagamento para cada um, né? Óbvio ali, para fazer o nosso break-even e tudo mais funcionar. Mas também tem uma outra meta que é as pessoas não passam, por exemplo, um colaborador 100% da hora dele de trabalho na academia. Então, tipo, a gente monta um programa de carreira para cada um e vai acompanhando durante um ano para eles baterem as metas também. E o mais interessante, assim, a ideia básica da Vibe é transbordar, né? Então, tipo, a gente não consegue atender todo mundo também pelo tamanho da academia. Então, os primeiros a se aproveitarem dessa situação, digamos, né, são os próprios colaboradores. Então, a gente tem que entender um pouquinho, assim, que a classe que a gente atende, por exemplo, gosta, frequenta, usa, come, mais ou menos assim, o que eles... onde eles dormem, o que eles comem, sabe? É nessa pegada, assim. Então, a gente tem um estudo, né, para mapear essas pessoas, a gente acaba... fazendo também um nivelamento técnico, isso acontece com uma certa frequência, né? E aí, lá dentro mesmo, em relação à cultura, a gente vai se organizando. Uma coisa engraçada que, tipo, é regra, né? Básica e tal, é fazer com que cada colaborador lá dentro passe um tempo, independente se é estagiário, mais tal, trabalhando de graça. Isso é impagável, tá? Tipo, porque fala assim, ó, vocês vão receber 20 anos de cultura, de entendimento, de acertos, de erros e tal. E se vocês quiserem ficar, amém, né? Vocês vão aprender ali. Então, e alguns não querem, né? Porque hoje em dia, como a gente tem falado, o mercado tá simples. Sim. Então, qualquer um hoje, ChatGPT, Google, YouTube, consegue montar um treino. Né? Aí até uma dieta, se a gente for pensar, né? Agora, fazer atendimento, fazer um acompanhamento de longo prazo, aí já é outra história. Sem contar a questão do relacionamento também, a cultura. Só para entender, dentro da proposta de trabalho, quando você vai contratar tal, você propõe pro cara, ó, você tem que ficar aqui... De 3 a 6 meses. Né? Que massa. Aí é porque normalmente esse cara ele não trabalha exclusivo com você, né? Não. Mas aí não tem um período, principalmente num horário, e aí ele fica disposto, né? Vai ser de manhã, vai ser de tarde, daí ele vai ser escalado. Esse eu não mudei nesses... Guardando as devidas proporções, é mais ou menos quando um corretor... A gente contrata um corretor, né? Ó, você quer trabalhar, você vai trabalhar de graça. Aí se você entregar aquilo que você veio pra cá fazer, você vai ganhar. Natural, porque no caso nosso acaba sendo... Eu acho que eu posso ser meio old school, mas assim, meritocracia eu acho que é sensacional, né? Tipo, as pessoas vão aprendendo e vão tomando seu lugar devido ali, né? E eu imagino que você deve sentir algo que a gente sente também lá na G1, que às vezes, quando vem uma pessoa, não sei se já aconteceu com você, imagino que tenha, vem uma pessoa e que não consegue se encaixar na cultura, né? E aí ela sai automaticamente, assim, é um negócio meio mágico, assim, né, cara? Por isso que eu acho que esse período aí que você tá comentando, ele é fundamental, né? Pra você ver se o cara... Se ele comprou a ideia da cultura, mas já aconteceu esse tipo de coisa lá com vocês? Já, com certeza. Espelhe, né? Porque o time já tem todas as engrenagens praticamente encaixadas. Sempre tem uma que dá pra dar uma melhorada, dar uma evoluída, mas o cara já entendeu assim, se eu não fizer a minha parte, alguém vai pagar o preço. É mais ou menos quando fazer uma analogia, quando eu tenho dor, por exemplo, numa determinada articulação. Então, às vezes eu tô com falta de força num determinado músculo e aí aquela articulação vai sofrer, né? Então, o entendimento de time, equipe, funciona muito com a analogia do corpo, né? Enquanto todo mundo tá indo pro mesmo lugar, fazendo
o que a cabeça tá mandando ali, as coisas vão acontecendo. Sim. Uma coisa que eu ia perguntar também é a questão de como o Renato falou com relação a funcionários e tal. E como que é assim para a pessoa que vai treinar lá. Porque a gente acompanha, né? Eu já treinei lá algumas vezes, treino ainda, né? E assim, é difícil de descrever e até muitas vezes a questão do Instagram, você mostra muito isso, né? Mães levando filhos, tal, e neném, enfim. E como que funciona isso daí? Porque uma coisa é a galera que tá vendo lá no Instagram, tipo, uma mãe treinando com um bebê conforto do lado. A outra coisa é, beleza, o neném começou a chorar. Como que é? Como que funciona? Acho que é legal você falar isso daí pra galera, pra você tentar materializar um pouco mais isso daí, cara. Esse é o maior ponto de ser uma academia do nosso porte, que não é uma academia... Existem várias nomenclaturas hoje, né? Tipo, desde uma low cost, uma micro gym, que seria mais voltada às vezes para performance e tal, para academias mais convencionais e estúdios igual o nosso, né? A gente consegue, então, receber as pessoas, receber mães, por exemplo, com uma certa facilidade, porque... todo mundo lá já sabe o que vai fazer. Não vou ficar julgando ali a mãe e tal. Eu tenho tempo corrido, sabe? Pra poder fazer o meu treino, ir embora, fazer minhas outras atividades. E aí a gente tem um staff, né? Sempre extra ali, pra às vezes dar um colo. Às vezes esquentar uma mamadeira. Parece bobo falar isso, mas imagina pra uma mãe escutando isso, ela fala assim, nossa, eu queria essa ajuda. Sim. Né? Porque isso me facilita. Se às vezes a mãe não pode levar a criança, ela deixa de fazer. E ela deixa de fazer, ela deixa de se cuidar. Aí a autoestima dela começa a ir lá para baixo. Então a gente tenta fazer todo o oposto. Gera essa comodidade, essa conveniência para as pessoas. Né? E quando você olha para um conceito de laboratório da mente, eu não vou nem dizer do corpo, porque a mente ela acaba sendo o software do corpo, vamos pensar assim, né? E quando você olha assim para as pessoas e você olha para a vibe, toda a proposta dela, se você não se aprofunda, às vezes dá a impressão de que é para um lugar de pessoas que já sabem treinar, que já tem já tem esse hábito, né? Sim. E não é isso. Pelo contrário. Lógico que com a formação que a gente conseguiria atender atletas de nível olímpico até a pessoa que nunca pisou na academia. Por quê? Método, né? Então, você vai destrinchando o seu método conforme você vai avançando. Eu gosto muito da analogia de subir uma escada. Então, agora é o nível de condicionamento 1. Então, eu preciso melhorar meu aeróbio e um pouco de resistência muscular para não ficar tão dolorido no próximo treino. Aí, depois, eu subo mais um degrauzinho. Aguento um pouquinho mais. Vou sempre subindo mais um degrau, que é infinito, né? O nível de rendimento que a gente pode ter e o nível de possibilidades que o corpo dá pra gente. E como é que vocês administram essas turmas, esses níveis de pessoas treinando juntas ou separadas? Legal. Você pode até, se você quiser falar, é lógico que a gente quer que esse episódio ele seja atemporal, né? Você não precisa falar valores, claro. Mas como é que funciona hoje os planos, as formas que as pessoas podem treinar lá na academia? Geralmente, nosso modelo é como se fosse um atendimento mais privativo. Então, imagina que eu tô aqui com vocês dois ali, faço uma avaliação física para cada e verifico tanto possibilidades aí de ajustes, aí de movimentos. A gente traça os objetivos, padrão, né? O que vai diferenciar é que realmente o seu treino ele segue uma linha, o seu treino segue outra, só que vocês coexistem no mesmo horário. Certo. Né? Então isso é interessante porque até a motivação, né? Tipo, eu vou lá, faço meu treino ali, mas é o meu treino, mas eu vou encontrar os meus amigos. Então, tipo, isso ajuda bastante a desenvolver o trabalho. E aí as pessoas podem escolher duas vezes na semana, 3 vezes na semana, até chegar a um nível mais avançado, treinar todos os dias e às vezes até intercalar com uma outra atividade. Por exemplo, vou fazer um fortalecimento e vou jogar tênis. Vou fazer um fortalecimento e faço corrida ou triatlo e por aí vai. Então a gente consegue fazer subexistir aí se
precisar ter uma outra modalidade no dia a dia da pessoa. Né? Além acho que é legal falar, além da questão da musculação, né, dos treinos, tem também a parte de fisioterapia. Isso, toda, né? aí começa a entrar o trabalho integrado. Né? Tipo, as pessoas vão ter dor em algum momento. Alguém aqui tem dor sentado nessas cadeiras? Tem um cara ali que... Tem um cara ali que travou semana passada ali, cara. Travou. Travou. Você vê, basicamente, então a gente tem um fisioterapeuta que ajuda a fazer algumas avaliações também, que faz muita reabilitação de joelho, LCA também, uma nutricionista, para ficar o pacote completo. Então, quando necessário, a pausa no treino vai fazer uma recuperação. É como se fosse pegar o carro e vai para revisão um pouquinho, volta que a gente vai acelerado, sabe? Legal. Então, essa integração de mais de uma área acaba, então, cercando o nosso atleta, nosso aluno ali para poder chegar no resultado, seja ele estético, seja de performance, né? Eu acho muito legal porque a gente percebe que não necessariamente a musculação. Eu, pessoalmente, não vejo muito isso, mas outras coisas como beach tênis, como corrida, eu vejo que se cria muito esse senso de comunidade. Na musculação, eu tenho a impressão que é um pouco mais segregado, né? Só que, não sei se eu estou errado, mas eu acho que justamente isso é uma das coisas que vocês estão construindo dentro desse contexto de academia para hipertrofia, que seja o treino, né? Que é o que a maioria das pessoas buscam, né? Quando vão para uma academia, ter a hipertrofia, a definição muscular. O fortalecimento, né? A questão estética hoje que você olha... a musculação faz, né? Que eu acho que é onde eu vejo a maior segregação na questão... Agora eu tô falando assim, me romantizando o negócio, falando do senso de comunidade. Eu acho que isso gera o engajamento das pessoas. Por isso você vê grupos de corrida com várias pessoas, a galera ficando muito amigos. Na musculação é difícil você ver isso, né? Você fala assim, tem um grupo de 10 caras que vão treinar todo dia junto. Não existe, né? Mas aí até existe. A geração mais nova, hoje em dia, vai em bando, né? Ah, é? Uma grande rede, por exemplo, se você ficar em loco ali assistindo, por exemplo, um dia assim inteiro, você vai ver que às vezes vão ter vários pequenos grupos, às vezes alguns grupos maiores. Imagina chegar em 10 amigos que estão ali para fazer o mesmo treino de peito na segunda-feira. 10 pessoas revezando supino ali, tá? Engraçado. Mas engraçado. Eu falo para vocês que algumas academias acontecem. Olha só. Mas isso é verdade. O que eu ia te dizer era para chegar na seguinte situação. Com eu vejo que eu sigo a Vibe e eu vejo que é super... Eu devia estar lá dentro, né? Mas ainda não. Em breve. Opa! Mas o que a gente Por isso que eu vim nesse podcast. O que a gente vai captar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu já tô dentro. O que eu vejo é que esse senso de comunidade gera para você como... Aí eu tô misturando o romantismo com a parte de negócios. Claro. Você construindo isso, você tem conseguido ter mais sucesso na retenção desses alunos, porque a gente sabe que a tendência das pessoas para tudo na vida, não só para exercício físico, para aprendizado, para fazer uma coisa que seja repetido, qualquer coisa, a tendência das pessoas é perder ritmo, perder continuidade. Claro, Nem é tanto começar a fazer. Como é que é isso dentro da Vibe? Essa é uma... É algo que eu vivo, na verdade, né? E... Hoje, meu aluno mais velho antes da Vibe, vai completar 19 anos. Eu tenho 20 anos de profissão. Quanto tempo tem a Vibe? 10 anos. Então a gente tá antes de Vibe ser Vibe. Certo. Né? Só que a média nossa interna já bateu 74 meses. Uma academia convencional, hoje ela roda entre 4 meses. Né? O cara compra um plano de 12, mas frequenta 4. Essa é a grande logística. Eu ia falar, essas academias, assim, elas acabam fazendo esses planos mais extensos, até com a finalidade de reter né, o cara e, óbvio, né, a conta fechar legal também, enfim, aí entra a parte e esse senso de comunidade, por exemplo, é o senso de pertencer a algo, né? Eu acho que isso é o que a gente faz com o Primazia hoje. Porque... Algumas pessoas conseguem mudar, virar a chave em 2, 3 meses. Mas tem pessoas que precisam de 2, 3 anos para virar a chave real. Para falar assim, nossa, mas era só comer menos? Era.
Só que o comer menos, na verdade, era uma fuga, era um escape, era alguma coisa que te confortava, né? Ah, mas era só parar de fumar? Que agora eu consigo correr mais? Era. Sim. Só que a gente tem que entender o time das pessoas, né? Processo. Entender que são vários lutos aí na vida das pessoas, que às vezes elas passam, sabe? Tipo, perdi algo, preciso confortar com comida. Perdi alguma coisa, então eu vou, sei lá... dormir mais. Ou mais tarde. vou ficar assistindo um Netflix por mais tempo. Daí eu consigo me desestressar, sabe? Então é sempre a gente querendo evitar o que precisa ser feito, principalmente para se cuidar, né? E aí a gente vai ajudando isso. E entender isso, respeitar as pessoas. Hoje, vindo para cá, um pouquinho antes, eu tava dando uma scrollada, assim, sabe, na internet. E aí apareceu pra mim, um aluno mandou assim, tipo, ainda bem que a vibe não é assim, né? Uns caras saindo da academia dando pipoco, assim, atirando. Então eu falei... eu vi isso. Caraca, hoje, velho. Tipo, tá muito longe da minha realidade. E por assim, causa né? de revezamento, revezar o aparelho. Acho que eu vi também essa briga. Caraca, eu fiquei imaginando, assim, né? Tipo, respeitar, entender as pessoas, entender o ritmo de cada uma, entender o momento de vida delas e ainda colocar o exercício adequado em quantidade, em intensidade para ela, pô, é algo que realmente dá um pouquinho mais de trabalho, mas também por isso que as pessoas ficam mais tempo daí com a gente. Legal. E por ver que você é um empresário que não trabalha só por business, de novo, né? Sua formação, sua busca pelo desenvolvimento profissional é com intenção, com propósito. Você teria alguma história específica de algum aluno, óbvio, você não precisa citar o nome, mas contar pra gente de uma virada, de mudança realmente de vida? Cara, eu tenho, assim, sabe? Tem uma aluna, na verdade, que eu me orgulho muito, que ela já teve, assim, dois casamentos, né? E ela perdeu uma filha, né? E chegou pra mim bem destruída, assim, sabe? Emocionalmente ali. Só que ela ancorou um pouco o processo de luto dela em Deus, na espiritualidade, que é algo que ajuda muito a mudar de comportamento, né? Sim. E depois de uns 4 anos, mais ou menos, atendendo ela, já tinha perdido uns 27 quilos, dos 40 que ela tinha ganhado nesse período do luto, né? Por isso que eu falo de entender e respeitar as pessoas, porque, a pessoa só engordou? Não, né? Teve um processo muito intenso para ela chegar nessa situação. E ela começou muita dor. Tanto é que, sei lá, os primeiros 6 meses era treino numa maca para ficar alongando, para tentar tirar a dor. Depois vamos pra academia, depois vamos começar a caminhar. Ela fez até uma prova de 5 km e tal. E aí começou a fazer algumas cirurgias plásticas, né? Então, tipo, porque daí imagina, quase 40 quilos perdidos e tal. Você acaba tendo uma flacidez muito grande, tá? Então ela, hoje em dia, assim, você olha pra ela e fala, você pega um histórico, né? Uma pessoa que já passou por tantas situações, assim, tipo, tá bem, tá se cuidando. E eu acho que é um pouco isso, sabe? Tipo, ou as pessoas, elas não estão conseguindo mudar, ou elas não estão tentando. E aí a gente precisa ter pessoas que, sabe, querem ajudar, mas de verdade. E saibam respeitar. Acho que a gente tá vivendo uma era de tantas informações que não dá nem tempo, né? Tudo tem que ser muito rápido, muito acelerado. Todo mundo quer resultado das coisas muito rápido, imediatista. Eu também quero, mas... Ansiedade e tal, né, cara? E os micro resultados, né? E as pequenas conquistas. E o ser frequente. Não fazia nada, agora eu tô indo na academia. Não fazia nada, agora eu tô bebendo uma garrafa d'água. Não fazia nada, agora, tipo... Sabe, essas pequenas conquistas e tal, que é o hábito e o estilo de vida que a gente tanto tá pregando, né? E planos de crescimento pra Vibe, porque eu sei que é um negócio tão tailor-made, né, que você construiu, que é difícil você escalar, imagino, né? E aí você ter que escalar a cultura do negócio, que é uma jornada longa, que a gente entende que é possível, mas como é que é? Questão de cursos também, se você dá curso, como que é, tipo... Porque eu imagino assim, que às vezes a gente tem também
profissionais ou pessoas que vão escutar você aqui e falam assim, puta, cara, eu tinha vontade de fazer isso ou de fazer algo semelhante. Porque eu e o Renato, a gente tem algo assim ali na G1, né? Que a gente é meio assim, livro aberto, sabe? A gente não tem problema de compartilhar, porque a gente acredita que como você está fazendo aqui hoje, você está compartilhando um monte de coisa que pode ter muito empresário que escutar e falar, caramba, isso aqui é segredo, né? Como é que o Silvio está abrindo assim? Porque a gente acredita muito que a diferença está em fazer, né? E como fazer? Uma coisa que chamou muito a minha atenção que você falou aí, nesse case aí dessa aluna sua, é que eu imagino assim, o quanto que vocês tiveram que pegá-la no colo mesmo, cara, assim, e aí entra numa esfera que não é grana, não é o pagamento da mensalidade ou do formato que ela tava, né, transcende isso, como você falou, né, transborda, né, cara, é uma coisa assim que vocês tiveram que colocar coração no negócio, falar, meu, vamos, nós estamos com você, e a pessoa sentir isso, porque tem coisas, né, Silvio, que, meu, não dá pra você enganar. Né? Não, e não dá pra você mentir. Sabe? Não dá pra você pegar e a pessoa sente. Ou ela sente que você tá com ela. E aí, poxa, eu imagino a dificuldade de montar um time né, que consiga fazer isso, cara. Porque assim, a cultura tem que ser, sabe? A gente é o guardião, né? Nós somos os guardiões da cultura. O nosso time a gente tem que conseguir fazer eles reproduzirem isso. É um desafio grande, né? E aí para você escalar um negócio desse fica mais difícil. Mas o legal do que a gente tem feito até, eu falo a gente porque ninguém faz nada sozinho, uma empresa feita de pessoas ali, então cada parte é corresponsável em alguma coisa, tá? Para eu estar aqui hoje, o time está cuidando da empresa, né? Então tem a parte gerencial. Eu dou meus pitacos no marketing também, tento fazer umas atuações ali, né? Entusiasta. Louco, você manda benzaço, cara. Manda benzaço. Já mandei vários vídeos seus aí pro nosso marketing, cara. Legal pra caramba. Mas desse ecossistema, daí gerou a questão do ver só de ser um B2B, um B2C, às vezes um B2B também. Então, com o que eu sei, eu posso ajudar mais gente, né? Gerou um outro braço, tá, de cursos que rodam o Brasil todo também, mais 34 cidades. Hoje acho que já estourou aí a casa de 15 mil alunos, né? Que legal. Então, rodando o Brasil todo, bem legal. Quase há 10 anos também. Que tipo de curso, Silvio? Cara, curso técnico para profissionais tanto da educação física, fisioterapia, nutrição, e enfermagem, entre outros, sabe? Então são vários nichos, vários segmentos. Tem um curso específico, por exemplo, que acaba ajudando várias pessoas de vários nichos que podem atuar. Sim. Né? Bem interessante isso. E uma parte que até nossos caminhos se cruzam um pouco, né? Que já faz alguns anos, são basicamente 6 anos montando projetos para construtoras também, né? E porque é aquela história, teve um dia que eu fui esse foi uma dor, na verdade, né? Eu cheguei assim num prédio residencial para atender e a academia, desculpa a palavra, mas tá um nojo, né? Aquele piso vinílico todo emborrachado, assim, tipo, riscado o chão, aqueles pesos de bolinha colorido, tudo arrebentado, assim, né? E eu falei assim, ninguém tá vendo, né? E aí, os moradores e os personagens que usavam lá deixavam tudo bagunçado e eu ia lá como se fosse... Não que eu tinha obrigação, né? Mas acho que às vezes eu posso ter um pouco de toque, não sei. Mas eu lá dar uma organizada e tal, assim. E aí, de repente, sabe quando a luzinha acende? Uhum. Eu comecei a mandar mensagem para todos os meus alunos. Falei assim, cara, preciso falar com fulano, tal, do lugar tal. Aí bati na porta de uma construtora e a gente começou um trabalho, assim, sabe? De dar uma repaginada nessas áreas. Então essa é uma área de atuação, então faço hoje academias no Brasil também, sabe? Tipo, assinar a academia de novos condomínios. Isso, legal. E áreas de lazer integradas e tal, porque isso aí faz parte, né? Então... Você fez aqui do Royal Golf, né? Você fez... eu fiz uma reforma do Royal Golf, né, de todas as áreas lá. E aí... Alphaville 2 também você fez? Não.
aí da consultora Avos. Ah, sim, né? da consultora Avos. E a Yoshi, Vanguard também. São vários aqui em Londrina, Campinas, Cuiabá, Maringá, Curitiba também. Que massa. E lá no estado de Santa Catarina, mais alguns empreendimentos daí. E porque é aquela história, né? Tipo, o vendedor às vezes vai querer empurrar alguns equipamentos que não necessariamente vão ser funcionais pro dia a dia. Sim. E minha cabeça técnica, como se eu tenho 100 metros, cabem tantos equipamentos, eu tenho 200 metros, cabem tantos equipamentos, isso foi surgindo, foi bem legal. E já pensa no volume de pessoas também, né, no empreendimento, isso, enfim. Já consigo, aí eu já montei métricas para as construtoras também, tipo, temos tantos apartamentos, então como é que vai funcionar e tal. Então, nos planos de expansão, é óbvio que quando eu olho para o core business, que é a academia, né, eu ainda acho que falta só mais alguns detalhes para terminar o modelo e aí realmente começar a ser replicável ou expandível, né? Tipo, em tamanho e atendimento daí. Bacana. Poxa, Silvio, conversa aqui é muito interessante, muito inspiradora. Eu quero fazer mais uma pergunta. Você quer? Eu quero, Então eu quero, porque Fernandinha, né, me perguntou. Tá. E como tá sendo dar aula? Fernandinha, esposa do Vinícius. Minha esposa. Mãe da Dudinha. A Fer me perguntou, falou, pergunta pro Silvio como que tá sendo dar aula pra Mari Bernini. Ai, cara. A gente já fez alguns eventos com a Mari e tal, na G1, né, Renato? Patrocinamos um bafafá. E a gente acha ela um barato, cara. E a Fer falou que tá acompanhando, e eu também vi alguns vídeos, inclusive dela fazendo você dançar, tá? Não, tipo, imagina, eu tô travado, né? Tipo, eu danço toda hora lá, igual um maluco, tá? Aí chega pra fazer assim, já tira da naturalidade, tá? Não, mas a Mari e o Thiago também, que é esposo, também treinam lá. É muito legal, porque olha que, de repente, tem 69 crianças, 42 cachorros e tal, que ela traz, assim. Não, tô brincando. Mas... ela tá com 4 filhos ou 5? 5. 5 já. Acho que eu já perdi a conta. Mas é bem legal, assim, porque você tira tudo, né, que a Mari faz externamente e vira a Mari. Essa é a melhor parte, assim, sabe? De poder cuidar da pessoa ali pra que ela tá no Rio de Janeiro, né? Enquanto a gente tava falando aqui. Viaja bem, tem condicionamento, sabe? Tipo, fica bem lá. E vou até... Não sei nem se eu podia falar isso e tal, mas depois qualquer coisa, Mari, a gente conversa. Mas a gente tava conversando sobre motivos, né? De ela treinar. E foi muito legal, tipo... Porque ela não, em momento algum, falou sobre estética. Ela falou assim, eu olhei pra minha mãe e a minha mãe não pôde segurar o meu filho no colo. Porque tinha muita dor. Né? E ficava travado, igual nosso amigo aqui do lado, tá? Ei, Maurílio Bolonhê. Tô brincando. Tô brincando, mas é verdade. Mas aí, tipo, você vê, né? O estalo de virada de chave dela foi olhar uma pessoa que ela ama muito e não querer ficar igual. Ou, pelo menos assim, se talvez o exemplo, melhor, a força motriz, olha o tanto que eu sou dedicado e tal, vamos se dedicar a se cuidar também, né? E aí volta naquilo que eu falei lá no começo do podcast, né? Que seria para amarrar um pouquinho, tipo, quando você cuida da sua saúde, a gente tem que entender que eu não cuido mais só pra mim. Eu preciso ser egoísta no momento pra me cuidar, só que o tanto de pessoas que vão se beneficiar a gente... Imagina assim, aqui, né? 2 empresários aí, fortes, costas quentes aí, né? Se vocês estiverem mal. Sua postura não representar a diretoria, né? Não ter energia, vibração e tal. Isso reflete daí pro time todo. É verdade. Então, Por isso é o ponto que... Esse é o ponto que eu preciso realmente melhorar na minha vida, porque eu sempre quis, mas nunca consegui dar continuidade. Eu começava, parava. Aí veio a pandemia, me quebrou no meio, eu nunca mais consegui voltar a ser como eu era antes. E nem era tanta coisa assim também antes, mas, enfim, mas era melhor do que hoje. Então, as coisas são, às vezes, providenciais. Né?
Bem-vindo à vibe. E tem que ver o que esses caras fizeram quando eu fui lá. Eu fiz um churrasco pro Vinícius virar meu aluno. Legal, eu topo então. E que churrasco. Semana que vem. Mas ele também vai ter que levar carneirinho, igual eu levei. Pô, Legal. Mas deixar aí, né, o nosso agradecimento aqui em nome da G1, do G1Cast, da nossa equipe, por você ter vindo. E pra gente fechar, queria que você deixasse aí, se você fosse deixar uma única mensagem para uma pessoa que, como eu, ou que esteja numa condição mais desfavorável, que não consegue simplesmente mudar e começar a cuidar de si, né? Por onde ela deve começar? O que você diria para ela? Cara, uma vez eu escutei de um terapeuta, né? Acho que todo mundo ia fazer terapia na vida, em algum momento, pelo menos. Ele falou assim... Viu, Maurílio? Outra coisa. Travado, nunca foi na psicóloga. Nós já fomos algumas vezes, né, Renato? Tem que tirar um pouco da pressão aí da panela, né? Tipo, mas ele escutou assim... Seja você mesmo. Por que é tão difícil ser você mesmo? Ele perguntou pra mim, né? Pô, isso aí bateu lá no fundo, assim, sabe? Que eu não tive a resposta, né? E eu acho que com a idade, tenho mais de 40 anos já, aí eu comecei a refletir um pouco mais sobre isso, né? E hoje faz muito sentido pra mim. Então, acho que seria você tentar diminuir os ruídos externos e conseguir realmente olhar pra dentro. E olhar pra dentro tipo, honrar sua história, curtir o processo todo, né? E saber aí, colocar uma jornadinha, sabe? Ó, eu quero chegar nesse lugar aqui. Porque a hora que a gente chega lá, é bem rápido, né? Tipo, Sim. A conquista ali, pô, legal, tal. De repente, o nosso bem, mal, nossa dualidade de existência faz com que a gente pense assim, tipo, legal, o que eu vou querer agora? Né? Tipo, acabei de trocar de carro, acabei de trocar de casa. Beleza, e aí? Aí eu olho pra cima, nossa, tem mais pra cima. A gente fala bastante isso, né? Pergunta pra mim onde vocês querem chegar, a gente não tem a menor ideia, a gente só quer ir. Curtir a jornada, né, cara? Então acho que curtir a jornada. Atualmente você conseguir no meio de tudo, no meio do caos que é a nossa vida hoje em dia, assim, desacelerar. E aí esse desacelerar não é parar. Não tô falando em parar de fazer nada, de mudar radical ali, mas é só perceber e curtir. Minhas filhas vão fazer 3 anos domingo, né? E, pô, eu me dediquei nos últimos 2 anos, falei assim, vou trabalhar menos, vou ganhar menos, vou acordar mais tarde e tal, pra poder ficar com elas. Passou o período que eu tinha determinado, vamos lá. 4h15 da manhã estamos em pé, café da manhã e tal, a organização, estudo e outras rotinas e, acelerando, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Então, tipo, você dá alguns tempos pra você, pra algumas coisas que importam, acho que esse é o essencial, sabe? Pra você curtir a jornada de verdade. E é isso, né? Tem hora que você acelera, tem hora que dá uma desacelerada, mas tá sempre indo. Sempre olhar, indo. eu gostei do que você falou, olhar pra você e respeitar aquilo que você é. Né? Porque eu conhecendo o Renato, eu acho assim, não adianta pegar e não, eu tenho que fazer todo dia, eu tenho que fazer isso. Cara, organiza e fala isso aqui, devagarzinho, né, cara? Passo a passo e a hora que você vê, o negócio já tá acontecendo, né? Se a gente só juntar um pouquinho que eu tava falando daquela minha aluna como exemplo, seria se eu não se eu apertasse ela espanava. Eu sinto muita dor. Eu fico muito dolorida. Hoje eu não tô com vontade. Tá bom, vamos tomar um café. Mas é o hábito. Perfeito. É o hábito, né? Então, tipo, hoje esse horário é meu e seu. Não é só seu. Não é só meu, por exemplo. É nosso. Então a gente tá coexistindo, co-criando, sabe? Pra realmente a gente criar uma mudança que perdure. Então acho que esses pequenos entendimentos, essa desacelerada do que é ruído, né, faz a gente ficar mais leve. E isso foi a conclusão aí que o meu terapeuta falou, assim, por que é tão difícil, né? Por que você tá carregando tanta coisa que não é sua? Né? A hora que você percebe isso, tira esse fardo um pouco dos ombros, a jornada fica mais leve.
Boa, Maravilha. Maravilha. Parabéns, Silvio. Obrigado mais uma vez. Obrigadão, Silvio. Nós vamos deixar aí o Instagram do Silvio, o Instagram da Vibe, para quem quiser ir lá seguir, conhecer e treinar na Vibe, conhecer o Silvio. Obrigado, Silvio, aí pela presença. Sucesso esse episódio, muito bom. Muito e é isso aí, mesmo, até o próximo, galera. Valeu. Valeu. Um abraço, obrigado.